entronizando mesmo a palavra de Deus, o nosso Deus, hoje só com os hinos de Natal. Então, dentro do livro de Natal, nós vamos cantar o 23. Glória ao nosso Jesus, o único que é capaz de nos salvar. O nosso Jesus, a gente pode pensar, por exemplo, em outras religiões. Hoje nós temos mais de 3.000 religiões catalogadas e algumas fazem promessas, outra com obras, outra com rituais, mas nada. Apenas o nosso Jesus é capaz de lavar os nossos pecados. Louvado seja Deus. Isso é que nos conforta e também nos faz
ver que nós estamos no caminho correto, no caminho, na verdade, e naquele que também pode oferecer a vida. Hoje nós estamos no dia 19 de dezembro de 2021, é um domingo, o boletim nosso é de número 409 e a nossa igreja está organizada há 6 anos perante a lei dos homens. Nós queremos convidar você que nos assiste e os irmãos que estão aqui presencialmente a sermos alimentados pela palavra de Deus e que nós possamos realmente sair daqui diferentes de como entramos. Isso é o que faz nós buscarmos a Deus, para que Ele nos transforme pelo Espírito da verdade. Amém. Amém. Então, agora, iniciando aqui uma leitura do presbítero Márcio, que virá aqui ao púlpito, e nossa liturgia está baseada no pequeno livro do profeta Miqueias, é chamado de um profeta menor, não porque ele é menos importante, mas porque ele tem um livro pequeno. Então, Miqueias é baseada a nossa liturgia de hoje. Lembrando vocês que na sexta-feira, véspera de Natal, nós teremos um culto também. Então, quiser participar conosco, ligue às 7h30 que nós vamos começar o nosso culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Nossa leitura hoje é Mateus 2, versículos de 1 a 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Essa passagem, irmãos, relata exclusivamente a preocupação do rei Herodes com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha temor de perder o seu reinado. Ele era perverso, malvado e cruel, porque ele mandou matar sua esposa preferida e seus filhos, com medo de perder o seu reinado. Ele achou que o nascimento de Jesus era para tomar o trono, e não era essa a intenção do nosso Senhor, né? Porque ele veio para poder reinar muito acima disso tudo. Louvado seja para a sua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou pedir ao irmão que faça a oração para darmos início ao culto. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos e glorificamos o santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa presença dos irmãos aqui na tua casa, aos irmãos que nos assistem por intermédio da internet. Que esse culto, meu Pai, venha ao nosso encontro, no nosso coração, para que nós possamos, meu Pai, sim, sermos abençoados pela tua palavra. Use, meu Pai, o seu servo, o pastor que aqui está, para que ele possa, meu Pai, trazer aquilo de bom para nós. Que nós possamos, Senhor, sair melhor do que nós entramos, porque essa é a nossa intenção aqui na tua casa. Nós somos limpos, salvos diariamente. Estamos aqui, meu Pai, para ouvir a sua palavra. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Então agora vamos cantar um cântico de Natal, ao fim de Adoremos, número 11A. fazer a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 23. A irmã anuncia os versículos. Jeremias, capítulo 23. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. A leitura é do livro de Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Amém? Amém. Eu estava procurando na Bíblia, nas fontes onde que eu poderia achar o que é um renovo justo. E ele só pode ser Jesus. Ele é o renovo justo. E isso era uma profecia, confirmação da profecia de Isaías 100 anos depois da profecia de Isaías. Então ele ainda estava confirmando que da raiz de Davi nasceria um renovo justo. E no tempo que ele estivesse aqui,
haveria paz, haveria juízo, justiça na terra, e daí o nome dele será chamado Senhor, Justiça Nossa. E nós estamos aguardando de novo a vinda desse Senhor, Justiça Nossa. Amém? Em breve ele virá nos buscar. Amém. Obrigado, irmã. Nesse momento, a igreja, então, por ser pecadora, e isso nós temos orgulho, e às vezes nós temos dificuldade de assumir, mas nós temos que nos constranger diante de Deus, nos quebrantar diante dele e nos prostrarmos envergonhados e confessarmos os nossos pecados. Vamos fazer isso então como igreja, como corpo do Senhor, como a noiva dele que ofendeu o seu noivo. Constrangidos, ó Pai, envergonhados, porque somos gente caída. E nós sabemos que nós ofendemos ao Senhor, nós ofendemos o nosso irmão, nós agimos contra a natureza, agimos, Senhor, com um egoísmo, pensando só em nós mesmos, julgamos nosso irmão menor que nós, ofendemos ao nosso irmão com nossos gestos, com as nossas palavras. Senhor, perdoa-nos,
porque somos fracos, Senhor. Perdoa-nos em Cristo, para que possamos comungar com o Senhor, estar com o Senhor, andar com o Senhor, na Tua presença ficar, Senhor. Considera a nossa oração humilde, constrangida, mas humilde e sincera, em nome de Jesus. Amém. 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 Pedir a Valdeci e a irmã Meire que venham aqui à frente. Nós vamos fazer uma leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo é o 11, Isaías capítulo 11. Nós estamos em época que se comemora o Natal e, como crentes, nós aproveitamos essa época em que os corações estão amolecidos por esse tempo, estão lembrando que aquele que nos deu a salvação está nascendo no coração de muitas pessoas. Então nós usamos leituras, usamos hinos para que as pessoas recebam essa mensagem, essa lembrança, e que se esqueçam de presentes, que se esqueçam de Papai Noel, de chocolate, mas que se lembrem daquele que de fato pode nos salvar, como a missionária disse. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Boa noite, graças. Os capítulos são de 11 a 1 a 2 de Isaías. Diz assim a palavra: porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Graças a Deus. Esse texto, o profeta Isaías descreve o futuro do nosso Senhor Jesus. É verdade. A conduta santa, o caráter santo desse nosso Salvador, nosso maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, irmão. É verdade. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos convidar aí os jovens para assumir os cânticos espirituais. Um momento em que a nossa igreja fica muito alegre, muito feliz. Nós vamos continuando essa nossa maneira de trazer a lembrança do nascimento do nosso Salvador. Nós vamos sempre nesse período, especialmente no mês de dezembro, lembrar que as leituras são alusivas ao nascimento de Jesus. As leituras podem ser alusivas aos pais, aos patriarcas que falaram de Jesus, profetas que fizeram profecias acerca do nascimento de Jesus. Os salmistas cantaram sobre o nascimento e a vinda do renovo, a vinda daquele que nos salvaria dos nossos pecados. E o nome Jesus, ele é aquele que vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é aquele que se fez carne, ou se fez um como nós, e que sentiu na pele, sentiu no corpo, sentiu na sua alma, no seu espírito, aquilo que nós humanos sentimos, aquilo que nós sofremos. Ele teve sede como nós, ele teve cansaço, sono como nós, ele foi tentado em tudo semelhantemente
a nossa. Ele foi agonizante para o jardim do Getsemane. Ele foi colocado na cruz, suspenso no madeiro, para que pudesse assumir a nossa natureza pecadora, sendo inocente, e nos dar a salvação dos nossos pecados. Por isso, no mês de dezembro, de forma particular e especial, nós fazemos os cultos voltados para o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. A gente vai começar com o Imperador Arte. Amém. Pra que eu pudesse
preside esse momento que a igreja tem o costume e o hábito de interceder. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Nosso momento de oração. Além dos nossos pedidos que nós vamos fazer, depois nós vamos tocar uma música para que vocês possam se ajoelhar e colocar os pedidos pessoais de vocês, para cada um, tá? Amém. Ontem nós passamos um dia muito gostoso, nós queremos agradecer a Deus por nosso filho Renato, pelo seu aniversário, pela prova de residência que ele estará se submetendo em janeiro, pela sua saúde, e para que Deus implante fé em seu coração para amá-lo e servi-lo sempre. Gratidão a Deus também pela total recuperação, tanto do Xandinho, da Margarete, quanto também do irmão da Margarete, o Robespierre. E gratidão a Deus também pela pneumonia do Lorenzo, que, graças a Deus, acabou. Nós tivemos vitória em nome de Jesus. Amém. Pela saúde do nosso irmão, o presbítero Milton e a diaconisa Yara, que Deus nos abençoe novamente com a presença desses irmãos amados aqui no meio de nós, para que possamos compartilhar com ele o amor de Jesus. Continuamos a orar pelo tio Edberto, para que Deus toque em seu corpo e o fortaleça, e anime e o alegre com a alegria do céu, para que ele sinta o amor que o Espírito Santo invada e coloque nele o amor a Jesus Cristo. Amém. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que nos capacite a testemunharmos dele em nossas reuniões por nossas famílias, nesse tempo de Natal. E que, se houver oportunidade de pregarmos sobre o nosso Jesus, sobre o nascimento do nosso Jesus em nossos corações, que nos dê intrepidez para fazê-lo de forma amorosa, porém contundente. Pela Maiara, nossa preocupação essa semana, pela nossa menina Maiara, que se machucou essa semana, para que ela se recupere totalmente e que essa cicatriz a faça ainda mais parecida com o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nesse momento, a gente convida a todos que se coloquem diante de Deus e façam seus pedidos pessoais, particulares, os mais íntimos que nós temos, que todos temos, todos. E nós precisamos que Ele ouça, e Ele ouve a gente. Nós vamos agora colocar de fundo Noite de Paz, o 20º caderninho, mas se vocês quiserem, só ouçam, porque assim vocês podem meditar e ficar com o nosso Senhor Jesus.
Cida poderia orar para nós. Boa noite a todos os irmãos. Graça, misericórdia e paz. Amém. Que o Senhor esteja, Pai, no controle de todas as coisas, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que em cada um de nós renasça, ó Deus, o Espírito natalino, Pai. Que renasça o menino Jesus em cada coração, Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, nas nossas famílias, até mesmo aqueles pedidos, Pai, que o Senhor nos atendeu, mesmo em oculto, Pai, o Senhor tem trabalhado, e nós te agradecemos por cada minuto da nossa vida, cada segundo, pela permissão que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa para te adorar, ó Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, o discernimento, Senhor, da tua palavra, Pai. Que caia, Senhor, na nossa mente, nos nossos corações, Pai. Que renasça, Pai, cada vez mais esse santo que é tão misericordioso, Pai, nas nossas vidas. Que a gente possamos cada vez mais se apegar a Ti e se sentir, Deus, acolhido, Pai, nos Teus braços. Que o Senhor é o nosso Pai de amor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos pegar no colo cada amanhecer. Pai, muito obrigada. Porque o Senhor nos ama, nós sabemos disso. Oh, meu Deus, Pai, tão misericórdia que deu o seu Filho para morrer na cruz, Pai. E que nesse Natal nós celebramos, Senhor, a vinda do teu Filho como criança, Pai. E sabemos, Pai, de todas as histórias, mas sabemos que isto é apenas puro amor. E por isso, oh Deus, nós somos gratos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que aquilo que nós pedimos, até mesmo pelo nosso irmão, o Senhor tem feito. O Senhor tem misericórdia, Pai. O Senhor é misericordioso. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, Pai. E obrigada, Senhor, por tudo, Deus. Obrigada pela vida do pastor, pela vida da missionária, pelo grupo de louvor, por todas as pessoas que aqui se encontram e aquelas que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, online. Pai, obrigada que o Senhor entre, Pai, com as tuas providências na casa de cada um e provê a necessidade, ó Deus, de cada uma delas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nesta noite e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmã. Irmã Natália. A irmã vai fazer a leitura de Lucas, também alusiva ao nascimento do Senhor, Lucas 2. Os irmãos que tiverem a palavra de Deus aí em sua sala. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças A leitura de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Amém. Amém.
Bom, diante dessa leitura, irmãos, a gente pode ver que o lugar que Jesus nasceria não foi um acidente, não foi por acaso, mas sim por obedecer uma ordem divina, que já estava estabelecida, já estava escrita muito antes da criação do mundo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu agora convido o presbítero Manuel que passe recolhendo aqueles que se prepararam para consagrar os seus dízimos, enquanto o grupo de louvor canta o cântico 12A, Natal, Feliz Natal. Obrigado, Pai, por esse momento. A gente estamos aqui reunidos na tua casa para te louvar e te agradecer, Senhor. E aqui, Senhor, vamos te agradecer por esse dia, nessa oferta que o pessoal ofertou, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, abençoe a quem não ofertou, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. Amém. Agradecemos, Senhor, pela presença de Lorenzo, a criança, a nossa criança amada aqui da igreja, e agora ele vai para a aulinha dele. Vamos, Lorenzo? E a tia Aparecida vem junto. Vamos orar, vamos orar? Ó Pai do céu, nesse momento nós voltamos os nossos olhos para Ti,
Bendito Deus, Deus Santo, e que o Senhor ore, e que o Senhor nos mande o Espírito Santo, para que a aula do Lourenço seja muito boa para ele, que ele fique muito feliz com Jesus no coração. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a escola bíblica. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus do profeta Miqueias, capítulo 5. Como nós temos visto, já falamos, esse tempo é o tempo em que comemoramos o nascimento do nosso Salvador. E nós queremos que as leituras sempre nos façam ver que o nascimento do Senhor foi um nascimento milagroso. Ele não foi um acontecimento acidental, mas foi um acontecimento planejado na eternidade. Então, Miqueias, capítulo 5, o versículo é o número 2. Os irmãos que encontrarem, que puderem colocar-se em pé, eu vou pedir a toda a assembleia que leia comigo o versículo, capítulo 5, Miqueias, versículo número 2. Algumas traduções podem ser um pouco diferentes, né? Nós fazemos leitura aqui na tradução revista e atualizada. Mas vamos fazer assim mesmo, tá? Só um versículo diz assim, vamos ler? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, com a Tua palavra aberta, Senhor. Nós já nos preparamos, cantamos hinos, nós Te louvamos, nós declaramos o nosso amor ao Senhor, declaramos porque estamos aqui. Nós fizemos orações com pedidos íntimos ao Senhor, com pedidos da Assembleia toda. Nós fizemos leituras da Tua palavra que lembram do Teu nascimento. E agora, Senhor, concede-nos o Teu Santo Espírito. Santo Espírito nos dê o conhecimento, o entendimento, um espírito de temor, um espírito de sabedoria, e que nós possamos sair melhores, mais edificados, especialmente mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero colocar os irmãos, pode parecer até um estudo, mas eu queria colocar os irmãos nesta data, neste momento. Os irmãos vão acompanhar o meu raciocínio. Nós estamos no século XIV, antes de Cristo. Egito. O povo de Deus está ali escravizado há 400 anos, talvez mais. Então, Deus levanta Moisés e diz: vai lá, fala com o faraó, tira o meu povo de lá. Então Moisés vai, e depois de 10 pragas, o faraó deixa o povo ir, e o povo então passa 4 décadas, 40 anos no deserto. Uma geração inteira se perde ali, uma geração inteira morre no deserto. E então a segunda geração que saiu do Egito entra na terra prometida. Moisés morre e Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. E diz para Josué:
Josué, entra com o meu povo na terra. E Josué entra com o povo, 2 milhões de pessoas, talvez mais, entre mulheres, crianças, homens que carregam armas. Moisés morre, Josué lidera e o povo entra. E 40 anos eles conquistam a terra. Mais uma geração se desgasta e conquista a terra. As 12 tribos se distribuem pela terra santa, pela terra prometida. 40 anos passados, morre Josué, entra o tempo dos juízes. Naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. O tempo dos juízes é mais ou menos 300 anos, perto disso. Imaginem que nós agora estamos ali perto do ano 1000, talvez 1030. Saul, o povo pede um rei, e Samuel unge Saul, mas Saul sai da presença de Deus. Então Deus diz: o meu rei, o meu escolhido é Davi. E então Samuel vai, unge Davi rei, e Davi luta 20 anos fugindo de Saul, e mais 20 anos para conquistar aquela terra. Davi então edifica um reino unificado, um reino conquistado com sangue, com lutas, e ele derrota filisteus, moabitas, amonitas, sírios, fenícios. Então estabelece um reino e morre. Quando morre, então, Salomão, seu filho, assume o reinado. Salomão mantém aquele reino e faz o tenha sido o maior de todos, o mais rico de todos os impérios. De Deus. Salomão se prostitui com mulheres, e o final da vida de Salomão é um final triste. Nós imaginamos que por ele estar no livro dos heróis da fé, em Hebreus 11, nós cremos que ele tenha sido salvo. Mas os pecados de Salomão fazem com que Deus entregue as 10 tribos do norte na mão de um homem que era talvez um braço direito dele, Jeroboão, e entrega 2 tribos do sul na mão do filho de Salomão, Roboão. Então nós temos 10 tribos do norte com o rei Jeroboão, e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, nas mãos de Roboão, filho de Salomão. Reino dividido pelos pecados de Salomão. E a partir daí, nós temos 19 reis reinando sobre Judá e 20 reis reinando sobre o reino do norte. O reino do sul, 2 tribos, chamamos de Judá. O reino do norte, chamamos de reino de Israel. 10 tribos. Essas 10 tribos tiveram 20 reis. 20 reis ímpios, 20 reis que andaram longe da presença de Deus. Jeroboão instituiu em Dan e em Samaria, no sul, Bezerra, Jerusalém, o Deus vivo e verdadeiro. Jeroboão instituiu a idolatria dos bezerros de ouro. As 10 tribos do norte seriam então destruídas pelo império de assírios. Deus levanta o império assírio e destrói as 10 tribos do norte para que elas nunca mais se encontrassem. O pecado passou do limite
das tribos do norte. A idolatria foi tão grande, tão intensa, a injustiça foi tão presente na vida dos reis do norte, que todas as 10 tribos desapareceram para nunca mais se encontrar. E as 2 tribos do sul ouviram profetas e atenderam com reis bons. Houve 19 reis que reinaram o reino do sul. 11 foram ímpios, mas 8 reis foram reis bons. E nessa mistura entre reis bons e reis ruins, Deus ainda adiou o exílio da Babilônia por mais 1 século e meio. O reino do sul então é entregue nas mãos de Nabucodonosor. E eles então vão para o exílio para ficarem lá 70 anos. Então nós estamos agora no século VII, antes de Cristo nascer. Profetas, Miqueias, quem é como o Senhor? O nome de Miqueias, quem é como o Senhor? Isaías e Oséias. Oséias profetizou no reino do norte, nas 10 tribos, antes de serem destruídas. Isaías profetiza em Jerusalém, porque ele era da classe do rei, da família do rei. Isaías então profetiza na cidade, na capital do reino do sul. E Miqueias é um caboclo do campo, um lavrador, um agricultor ali da cidade de Moresete Gate. Não sei se é assim que fala, mas Moresete fica a sul do oeste de Jerusalém. Imaginem descendo para o sul em direção ao deserto do Negueb, da região ali mais entre a Filistia e o Mar Morto, no sul e oeste. Então ali tem cidades como Laquis, cidades como Líbina, cidades como Maressa, cidades conhecidas. E Miqueias profetiza ali. E algumas profecias de Miqueias também são feitas para Jerusalém. Ele profetiza a injustiça. O sistema judiciário vendia causas para grandes proprietários de terra, e pequenos proprietários perdiam as suas terras em causas contra grandes proprietários, porque os juízes vendiam as causas. Isso não acontece hoje, graças a Deus. E nós temos então corrupção no sistema judiciário. Temos corrupção no sistema político. Dentro do templo, o rei se vende a negociatas. O povo então está nas mãos de gente ímpia. Os sacerdotes são corruptos, compram e vendem o que querem, com moedas que eles exigem que venha de Tiro, que a moeda mais valiosa, ou a moeda que tinha a prata mais pura, ou a quantidade maior de prata que tinha em uma moeda, era a moeda fabricada em Tiro. E apesar dela ter gravada a imagem do rei de Tiro e de um deus deles na face, no verso, os sacerdotes do templo só aceitavam essa moeda e o shekel, porque ela tinha muito mais prata. Então era uma corrupção total. E Miqueias então denuncia, nesses 7 capítulos do profeta, ele denuncia essa corrupção, a extorsão, a expulsão de mulheres, homens que viam a mulher queimar a comida, expulsavam de casa. Eles faziam e achavam direito isso. A mulher e os filhos eram vendidos, às vezes, como escravos. Havia então uma injustiça, e Miqueias denuncia
um morastita, um lavrador que Deus levanta para fazer a denúncia. Então, nós temos nesse profeta mensagem atual, porque tudo que ele denunciou aqui, nós temos hoje. Nós temos nossa cidade, nós temos no nosso estado, nós temos no nosso país, tudo isso que Miqueias denunciou. Mas então, 700 anos antes de Cristo nascer, ele então profere essa profecia. Uma das mais claras profecias sobre o nascimento de Jesus. Ele diz: e tu, Belém. Aqui nós, nesse pequeno versículo, nós temos informações importantíssimas sobre o nosso Salvador. E nós vamos ver pelo menos 4 delas. O lugar em que ele nasce, o modo, o jeito como ele vem. Nós temos também o propósito, a razão de ele estar vindo. E por último, ele descreve a origem do nosso Messias. Então, a localização onde ele iria nascer, o modo como ele viria, a razão. Depois ele também diz que propósito ele viria, e por último, a origem do Messias. Então, num único versículo, o profeta humano, de carne e osso como nós, ele dá informações sobre o Messias. Como disse a irmã, nós temos aqui uma profecia que só poderia vir de Deus, só poderia vir de quem sabe todas as coisas, de quem é onisciente, onipresente, onipotente, daquele que declarou e disse: haja luz, e houve luz, daquele que disse: separe as águas da terra, se localizem as águas no lugar certo, e aconteceu. Então, vamos olhar para esse versículo. Então, aqui ele diz: e tu, Belém, Efrata. A palavra Belém, ou toda palavra que começa com a letra Beit, é casa. Efrata, ou mais frutífera. Belém são duas partículas. Uma quer dizer casa, Beit, e Helem, pão, casa do pão. Então, fazendo um trocadilho, o pão da vida nasceria na casa do pão. Pão da vida. Aquele que multiplicou pães e alimentou milhares de pessoas, nasceu na região frutífera, Efrata, frutífera. Então, tomando a liberdade de usar o pão da vida, vai nascer na casa do pão. Aquele que multiplicou e alimentou milhares, nasce na província frutífera. Muito, muito rico isso, né? Então ele diz: neste lugar, exatamente neste lugar, é onde eu vou trazer a vida, trazer a existência, o meu eterno Filho, em Belém. Mas por que não Jerusalém? Por que Belém? Belém é uma insignificante cidade, sem importância nenhuma, nem econômica, nem política, nem religiosa. Está tudo em Jerusalém. Por que o Rei dos Reis não nasce em Jerusalém? Mas Deus usa as coisas que não são para envergonhar as coisas que são. Isso é um tapa na cara de todo soberbo. Quando a gente olha para a vestimenta dos religiosos, nós vemos que são quase
uma espécie de pavão, tão maravilhosa que são as roupas. E eu sempre falo, eu coloco o terno para me esconder a minha feiura, em respeito aos irmãos, mas não para ficar mais bonito, é só para me esconder. Então, é um tapa na cara da soberba. Jesus não teve lugar para nascer. Não houve lugar. Não havia lugar. Jesus foi escolhido para nascer num lugar que não existia. Ele nem tinha essa cidade nem existia quando Josué separou as tribos. Tinha que ter pelo menos 1000 homens para se chamar uma vila, uma cidade, para que houvesse nela pelo menos 1000 homens para ir para a guerra. Belém não tinha. Belém tinha ali algumas centenas de lavradores, pastores de ovelha, gente imunda que nem cultuar o templo podiam, porque eles eram impuros, estavam sempre em contato com animais, eles não podiam cultuar. Pastores, camponeses, gente que não era considerada gente, e Deus quis que nascesse ali, em Belém. Essa é a primeira informação, o lugar. O lugar. E como nós lemos, houve um censo em que César Augusto decretou que haveria necessidade de todo judeu teria que voltar à sua cidade de nascimento, para que então fossem calculados os seus bens e para que então o imperador romano tivesse noção de quanto dinheiro ele tiraria da terra, daquela região, daquela província. E eles então, moradores de Nazaré, com Maria já no final da gravidez, saem da Galiléia e sobem as montanhas até Belém, e ela então lá dá à luz um filho, sem plano de saúde, sem assistência médica. Quem fez o parto dela foi o próprio José. Não tinha um quarto com acomodações, nasceu no meio dos animais para colocá-lo num coxo onde os animais comiam. Esse é o nosso Salvador. Ele já nasceu para morrer por nós. A gravidez dela foi mal falada, porque ela era virgem e estava grávida. Falaram mal dela. Boatos correram sobre Maria. Então, em todos os aspectos, pai desconhecido, mãe desconhecida, nasce num lugar desconhecido, numa região insignificante. Esse é o Criador de todas as coisas. Esse é o homem agora implantado no ventre da Virgem Maria. Esse é o homem que agora passa a existir com a importância de ser o Filho de Deus eterno. Ele entra no tempo, se submete ao tempo, se encolhe a ponto de entrar no ventre pequenininho de uma virgem. Vocês podem imaginar isso? Um Deus que é maior do que todo o universo se recolher e entrar pequenininho, uma célulazinha no ventre da Virgem. Belém Efrata. E aí então a característica, o adjetivo dado a ela, pequena demais para figurar com um grupo de milhares, não tinha nem 1000 homens ali, ela não tinha nenhuma significância.
nenhuma importância. Talvez ela fosse uma cidade onde se fazia pão para levar para Jerusalém, para os ricos. Era uma cidade que talvez todo mundo fosse padeiro ou trabalhasse com pão, porque é a casa do pão. Mas foi dali também que Ruth foi escolhida por Boaz. E de Ruth e Boaz nós temos Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A moabita Ruth, Deus coloca na linhagem do Messias, uma moabita idólatra na linhagem do Messias. Ela é bisavó de Davi. Então, em Belém nasce o nosso Salvador. E aí, o modo como ele vem porque Deus determinou, não por uma razão. Agora que os homens fizeram isso, nós vamos ter que inventar um plano urgente, um plano de repente para ver se a gente salva essa gente. Não. Eles decidiram isso antes mesmo da criação do mundo. Havia esse plano. Como nós podemos ver em Gênesis 3,15, depois do pecado, diante de Eva, diante de Adão e diante de Satanás, Deus diz: porém inimizade entre você, Satanás, e a minha igreja e o meu povo, os seus descendentes e os meus descendentes, aqueles que eu escolhi para ser a minha igreja, o meu povo, serão sempre inimigos. A partir daquele momento, Deus declarou que haveria inimizade entre o povo de Satanás e o povo dele. E o meu descendente, o descendente da minha igreja, o descendente do meu povo, o descendente da mulher, te ferirá na cabeça. E tu vai ferir ele no calcanhar, que simboliza o primeiro evangelho, onde Jesus é crucificado, representando que foi ferido no calcanhar, e esmaga a cabeça da serpente, morrendo na cruz. Satanás não tinha ideia de que ele morreria na cruz e que a morte dele seria a implantação do seu reino. Começaria com a morte de Cristo, e a ressurreição dele deu origem à nossa igreja, a igreja de nosso Senhor. Assim, o propósito, o lugar, o modo como ele veio, o planejamento de tudo isso foi exatamente profetizado por Miqueias nesse versículo, 7 séculos antes de Jesus nascer. Nostradamus, o mais conhecido de todos os profetas modernos, viveu contemporâneo de Lutero. Ele era médico, farmacêutico, cientista e talvez visionário. E um dia ele encontra um monge italiano e ele se ajoelha diante do monge e reverencia e beija os pés do monge. Anos depois, esse monge se torna um papa. Então, ele ganha fama e ele escreve as centenas de profecias que escreveu. Mas talvez tenha sido essa, a fama dele tenha sido a coincidência dele se prostrar diante de um monge e o monge então se tornar um papa católico romano. Mas aqui não é um profeta humano, um profeta moderno, não é um profeta qualquer, falso, como nós temos tantos profetas falsos hoje. Tantos profetas que conhecem muito bem a palavra de Deus, mas usam o seu conhecimento para extorquir pessoas,
enganar pessoas. Esse profeta Miqueias diz, e cujas origens, aí a origem dele, e cujas origens são desde os tempos antigos. Antes que houvesse dia, ele era. O profeta Isaías diz isso no capítulo 43. Antes que houvesse dias, ele era. Esse é o grande eu sou. Eu sou o pão da vida, ele disse. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Esse é o nosso Salvador, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele não tem origem, não tem princípio de dias, não tem fim de dias. Ele era, ele é, e ele sempre será. Não está ligado ao tempo, ele é eterno, é o eterno Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que os irmãos abram comigo no profeta Isaías, capítulo 43. Vejam o que Deus diz para nós hoje. Capítulo 43, Isaías. Vamos ler o 44, ao invés de 43. Vocês podem ler comigo, versículo 44, capítulo, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler juntos? Assim a gente termina. Coloquem-se em pé, por favor. Leiam comigo. Esse texto é impressionante. Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Pergunta retórica, não precisa responder. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Ele diz, que o declare e o exponha perante mim. Se vocês conseguirem, ler comigo. Que declare e o exponha perante mim. Esse que anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Maravilhoso, né? Então, nós não precisamos ir muito longe. Tem outros textos que nós podem se assentar, irmão. Só para concluir, Isaías e Miqueias profetizaram juntos, ao mesmo tempo, junto com Oséias, um no norte, outro no sul, outro em Jerusalém, e eles falavam uma coisa só. Por isso que nós, cristãos, precisamos conhecer a palavra, saber a verdade, saber que esse Deus não faz nada sem avisar, Ele não faz nada sem nos exercer misericórdia. Ele avisa aqui que Ele vai levar o povo idólatra para o cativeiro. E Ele então diz esse texto, quem há como eu não aviso vocês, eu não exerço misericórdia.
Eu não dou chance para vocês. Há centenas de anos eu venho falando por meio dos profetas. E vocês não me ouvem. Vocês irão para a Babilônia, vocês vão ser exilados. E vão ficar lá 70 anos. Ele avisa até o tempo que eles ficaram lá. 70 anos vocês vão ficar longe da terra que eu vos dei, para vocês aprenderem a não adorar outros deuses, não adorar outros ídolos e não duvidar da minha verdade. Quando Deus fala, nós precisamos tremer e crer que Ele vai cumprir. E hoje, então, o versículo de Hebreus 9, 27. Ao homem foi ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. Desse modo, nós não precisamos de mais nada. As profecias estão aqui. O Salvador irá voltar. A nossa chance enquanto vivermos esta vida. Não tem reencarnação, não há chance de nós nos convertermos depois da morte. Não há oração para defunto de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano. Não há chance depois da morte. Você tem que escolher agora. Esse é o caminho. E Ele também é a verdade, como disse a missionária. E Ele também é a vida. Ele tem a vida eterna. Ele tem origens eternas. E por ser eterno, Ele pode dar a vida eterna. Como Ele morreu por nós e ressuscitou, Ele também tem poder de nos ressuscitar. Ele tem poder de nos ressuscitar e nos dar vida eterna, porque Ele é a vida eterna. É nele que está a fonte da vida, a água da vida, o pão da vida. Ele é a ressurreição e a vida. É nele que nós precisamos pôr a nossa fé. Não em ídolos, não em imagens, não em coisas que homens inventaram. Deus seja louvado. Escolha por Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos de cabeça dura, pescoço duro. Nós somos miseráveis, Senhor. Somos resistentes. Nossa mente não consegue entender, é muito alto demais o Teu amor por nós. Nós sabemos que por amor de nós, o Senhor nos deu o Teu Filho. É nele que nós precisamos confiar. Dá-nos força, Senhor, para nós confiarmos nele, só nele, o tempo todo, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos. Ajuda-nos, atende o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia, o convencimento do pecado que o Espírito Santo produz em nossas vidas estejam fortemente dentro de cada um, hoje e sempre. Amém. Thank you.
abençoada para vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser, um culto aqui simplesinho, cheio de misericórdia, de humildade, mas um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau. Tchau.